Essa é a 10ª parte. E se você não viu as outras partes, link da playlist vai estar na descrição. Mago para atirar nele. Mas Arthur dá a eles uma pequena demonstração. Sendo um mago aumentador, ele lança um feitiço de vento com potencial descendente, que deixa todos estupefatos. Ele então chama o resto dos alunos para tentar. A única que chegou perto de fazer isso foi Kathleen. Quando sua aula terminou, muitos saíram frustrados e muitos outros saíram querendo tentar novamente. Enquanto ele estava sentado, Kathleen aparece e pede permissão para sentar ao lado dele. Arthur brinca um pouco com ela, mas eles ficam em um silêncio constrangedor, até que ela diz a ele que tem algo importante para lhe contar. Arthur, lembrando-se das palavras da diretora, pensa que não quer provocar uma briga entre humanos e elfos. Mas bem diferente do que ele imaginava, ela pede desculpas pelo ocorrido na casa de leilões há 4 anos. Ela sentiu que devia a ele um pedido de desculpas pelo mau comportamento de seu pai. Depois de deixar claro que não era necessário, ele segue para a próxima aula, que vai em um piscar de olhos. Após terminar, Elias chega correndo, avisando que a diretora quer vê-lo em sua sala de treinamento. Chegando lá, ele apenas conhece Tessia. Desde o beijo, ele evita vê-la, mas eles seguem com a assimilação da besta. Como ele é um mago de 4 elementos, ele pode ajudar qualquer mago e pode servir como uma bateria enquanto Tessia usa a maior parte de sua mana, em vez de tentar assumir o controle do Fera. Quando terminam, Tessia pergunta se ele está com raiva dela por tê-lo beijado. A frustração de Arthur aparece, e ele aborda o assunto com um pouco de humor, evitando responder. Isso incomoda Tessia, que se levanta e vai embora. Mas antes de sair, ela diz a ele que ele é bom em luta e magia, mas não em tudo. É por isso que ela tentou acalmar seus sentimentos, mesmo quando ele sabe o que ela sente por ele. Ela também diz que todos que estão perto dele notam como ele usa uma máscara e finge que ele está feliz o tempo todo. As palavras de Tessia giravam dentro de sua cabeça. Ele até tentou clarear a mente treinando um pouco, mas era impossível. No entanto, ele é interrompido pela professora Glory, que foi procurá-lo e a Tessia. Ao saber que ela não está, ela obriga Arthur a ir para sua última aula, mas não sem antes pensar por que alguém como ele tem uma sala de treinamento tão colossal. O resto do dia não foi diferente. Ele nem conseguia prestar atenção em tudo, já que estava pensando em Tessia. À noite, enquanto ele se dirigia para seu quarto, 3 sombras apareceram atrás dele. Lucas, junto com 2 alunos, ordenaram a Arthur com uma atitude ameaçadora que lhe contasse como ele escapou de suas cúpulas de fogo e onde estava Tessia, em menos de 1 segundo. Arthur disse a ele que não tinha nada a dizer. Lucas simplesmente afirmou que certamente era por causa de um artefato que Tessia tinha dado a ele. Nesse momento, Marcos, um de seus companheiros, começou a exalar mana incontrolavelmente enquanto afirmava que usou os mesmos truques para seduzir a princesa Kathleen, e que ela só merecia um nobre como ele, já que pegou seu lenço. Lucas apenas sorriu enquanto o via enlouquecer e então atacou Arthur. Sua força estava acima do normal e sua flutuação de mana era anormal. Lucas, agindo como vítima e lavando as mãos da situação, recuou. Arthur tentou se proteger com um escudo mágico, mas foi inútil, Marcos estava completamente fora de controle. Enquanto Arthur pensava no que fazer, Sylvie se transformou em sua forma de dragão e nocauteou Marcos com um único golpe. Clary chegou em seguida e, ao descobrir suas costas, algumas runas de mana brilhantes podiam ser vistas correndo por elas. Em seguida, Clary disse a ele que ele não era o primeiro. Enquanto ele se recuperava, houve um caso semelhante, e quando eles estavam entrando no escritório da diretora para informá-la sobre o ocorrido, se depararam com outras 2 pessoas. Eram as lanças Byron e Alia. Após trocar algumas palavras com Cynthia, os olhos de Byron encontraram Arthur quando ele estava saindo. Sylvie o alertou que ambos eram muito fortes. Após explicar tudo o que aconteceu para Cynthia, Arthur suspeitou que ela soubesse algo sobre as marcas, mas ela não revelou nenhuma informação.
Depois de informá-la de que os membros do comitê de disciplina fariam patrulhas após as aulas, eles saíram. Enquanto estava a caminho, ele viu como Lucas estava sendo repreendido por seu irmão, Spear Byron. Então ele decidiu se esconder para espioná-los por um momento. Se ele quisesse enfrentar Lucas, ele deveria primeiro se tornar mais forte para se defender de Byron, e ele sentiu uma sede de sangue se apoderar dele. Sem tempo para reagir, a lança-alha colocou sua arma em seu pescoço e comentou que era uma sede de sangue bastante forte, mas que ele não seria capaz de fazer nada contra Byron, mesmo sendo um mago de 2 elementos. Ela também disse a ele que ela era uma das lanças mais poderosas e que existia uma grande diferença entre eles, apesar de ela também ser uma feiticeira de núcleo branco. Antes de partir, ela disse que se seu irmão ainda estivesse vivo, ele teria a idade de Arthur, e acariciou sua cabeça levemente. No dia seguinte, os membros da comissão disciplinar se reuniram, onde foi anunciado que Marcos havia morrido. Eles não foram capazes de controlar sua perda de mana. No entanto, eles tinham certeza de que as marcas em suas costas tinham algo a ver com isso. Mas nenhuma informação foi revelada a eles, e eles organizaram novos grupos para patrulhar à noite. Mais tarde, naquele mesmo dia, depois de adormecer na aula de Gideon, ele repreendeu Sylvie por não tê-lo acordado para ir para a próxima aula. Quando ele chegou lá, a professora Glory disse que não arriscaria até que ele estivesse completamente curado, então o fez descansar em uma cabine, onde ele conheceu Tessia. Tessia quebrou o gelo dizendo que ele não precisava dar explicações. Ela exagerou e disse coisas que não deveria ter dito. Arthur disse a ela que era mais fácil lidar com magia e treinamento do que com sentimentos, já que os sentimentos não podiam ser treinados, e também que ele não poderia ter um relacionamento com ela, pelo menos não por enquanto. Talvez quando fossem mais velhos. Tessia então brincou, dizendo a ele que se ele não tivesse certeza, ela esperaria por ele, e perguntou se podia confiar nele, dizendo que não sairia com mais ninguém. Arthur disse a ela para apenas lhe dar um tempo e a beijou na testa. Ele manteve uma expressão séria pelo resto do dia, e Sylvie zombou dele. Por outro lado, Tessia também estava pensando no beijo e imaginando como seriam as crianças deles. À noite, quando estavam em patrulha, Arthur e Theo pegaram 2 alunos que estavam rabiscando nas paredes com mensagens contra elfos e anões. Assim que Theo saiu com os 2 prisioneiros, Arthur sentiu a presença de alguém e se escondeu. Ao olhar para o estranho, ele notou as runas em suas costas e o seguiu de perto, para que o levasse até seu esconderijo. Mas a aparição de Kai frustrou seu objetivo, já que este gritou seu nome e alertou o outro aluno. No entanto, naquele exato momento, seu comunicador em forma de adaga se ativou. Era um sinal de socorro de Theo. Arthur já desconfiava de Kai, mas decidiria investigar isso em outro momento. Curtis e Doradreia chegaram com Theo. Ele disse que alguém o atacou por trás e o deixou inconsciente, mas ele conseguiu ferir seu agressor no braço. Devia ser alguém forte para poder nocautear alguém como ele. Lembrando de seu encontro com Kai, ele notou que este tinha um curativo na mão. No dia seguinte, ele não conseguiu prestar atenção nas aulas, pois tudo parecia suspeito para ele, incluindo o comportamento de Kai. Apesar de procurar novamente, eles não encontraram nada. Mas ele foi capaz de clarear sua mente enquanto ajudava a Tessia com a assimilação de sua besta de mana. Eles então se divertiram juntos. Mas são interrompidos pela diretora, que chega com vários ferimentos. Tessia corre para ajudá-la, mas diz que não é nada. Ela apenas teve um encontro para liberar o estresse. Arthur já suspeita há algum tempo que ela esteja escondendo algo, mas não sabe se é bom ou ruim. Espero que tenham gostado do resumo e análise dos capítulos apresentados. Fico feliz em ler as opiniões de vocês. Continuem acompanhando o canal para ficar por dentro das histórias, teorias e discussões sobre seus manhas favoritos. Muito obrigado mais uma vez, e nos vemos no próximo recap. Até lá!